Olá, meu nome é Saulo Segreto, sejam muito bem-vindos a esse episódio de Caiu um Negócio Aqui. E hoje a gente vai conversar com Jefferson Schroeder, não vou errar. Eu tinha falado que talvez seja Jeff, mas é Jefferson Schroeder. Me chamam de Jeff, mas o nome artístico eu falo Jefferson Schroeder. Eu tenho que confessar que o Jefferson é meu amigo. Cara, a gente se conhece há pelo menos uns 17 anos. Sim, eu tô há 18 anos no Rio e a gente deve ter se conhecido um ano depois que eu cheguei aqui no Rio. E a gente fez CAL junto, que é uma escola de teatro que tem aqui no Rio de Janeiro. Aliás, uma das melhores do país, né? Sim. E você veio pro Rio pra fazer a CAL? Vim pra fazer a CAL. Eu morei com a minha avó, inclusive, aqui. Minha mãe é do Rio, né? Então eu vim estudar aqui. Ah, sua mãe é carioca. E aí eu vinha sempre nas férias pra cá, ficar na casa da minha avó e tinha esse sonho de morar aqui, estudar aqui. Daí um dia eu tava vindo pra cá nas férias, talvez até nas férias que eu vim esperar o resultado do vestibular, que eu não passei em quase nada, que eu não queria fazer faculdade também. Mas você fez de propósito? Falou, vou fazer qualquer coisa e... Eu não sabia, eu não estudava física, química, matemática, aquelas coisas. Você chega no vestibular e perguntam essas coisas também, né? E aí eu li numa revista do avião, não lembro que companhia era, tinha muitas revistas antigamente. Sim. E aí tinha um ator dizendo que tinha feito CAL e que era uma das melhores escolas, tá? Eu botei na cabeça que queria fazer CAL, aí fiquei falando que eu queria fazer CAL. E aí minha avó me chamou pra morar aqui, quando viu que eu não passei nenhum vestibular. Então você veio morar com a sua avó pensando já na CAL, mas Isso. você não tinha isso como uma profissão. Você não pensava assim, vou ser ator. Não, foi... Pensava. Queria ser ator. Você tinha isso na sua cabeça como profissão? Tipo assim, vou ser ator, blá, blá, blá. Tinha, na verdade eu tinha, mas aí passei por isso que todo mundo passa, quase, de tipo, não, vai fazer outra coisa. E eu desenho, né? Então, minha família dizia, vai ser arquiteto, vai ser designer gráfico, vai ser não sei o quê. E eu cheguei a fazer vestibular pra essas coisas também. Mas aí, quando eu tava no terceiro ano, que eu fui estudar em Curitiba, tinha na aula de literatura, tinha uma atriz chamada Sônia Moreno. Ela entrava e fazia personagens, entrava de figurino e tal. A professora? Não, ela entrava na aula de literatura e fazia como atriz mesmo. Entendi. Trechos de livros que poderiam cair no vestibular. Isso lá no Positivo, assim, com sala de 200 alunos, era uma coisa assim, profissa mesmo, né? E as pessoas gostavam? Sim, era uma forma artística de passar um conteúdo que todo mundo tinha que estar acompanhando e lendo, Sim. os clássicos. E aí eu ficava vendo ela, assim, eu já tinha feito 2 anos de teatro em Canoinhas, Santa Catarina, que é de onde eu sou. Ele é de Canoinha, gente, eu esqueci de perguntar, mas... Isso, é uma cidade, eu acho que hoje em dia tem uns 55 mil habitantes, talvez. E aí, um dia eu fui falar com ela. Não lembro como é que eu cheguei nesse assunto, assim, mas fui elogiar ela e tal. E eu falei, eu fazia teatro, tenho vontade de fazer teatro e tal. E eu já tava fazendo aulas específicas de desenho, para aquelas provas de desenho que tem, né? Porque, vai fazer desenho industrial, design gráfico. Tem uma aula de desenho. Uma técnica específica, né? E uma prova de desenho. E aí ela falou, nossa, faz teatro, você teu olho brilha quando você fala de teatro e tal. E aquela conversa pra mim, acho que me marcou como algo assim de que... Tem até que encontrar ela um dia e falar sobre isso, porque eu acho que ela me botou assim num eixo que eu tava meio balançado. Meio perdido. Assim. E você sempre teve essa veia artística... Mas como ator, como desenhista, ou você sempre achou que tudo poderia ser? Você podia ser qualquer coisa dentro desse ramo? Eu lembro de ter uma confusão de que linha de arte seguir, porque eu sempre gostei de dançar, de cantar, cheguei a estudar um pouco de instrumento, aí desenhava, aí tinha essa coisa do teatro, escrevia, gostava de escrever. Sério, você gostava? Quando tinha redação livre, eu gostava. Isso desde muito cedo, assim. E eu lembro que teve uma professora deu uma prova de redação, mas isso eu era meio adolescente. E ela deu um tempo muito curto para escrever uma redação, assim. Eu lembro que eu escrevi um negócio assim, e daí alguns queriam ler, eu sempre queria ler. As coisas da gente ator, né? Querer ler e ser o que lê. E ela falou, você escreveu isso agora?
Tipo, e aquilo foi tipo um elogio pra mim. Eu, como adolescente, pensei, ela gostou, assim. Você acha que os elogios, de alguma forma, incentivam a gente a tomar uma decisão sobre o caminho, por exemplo? Eu sempre penso nisso, tipo, você gosta porque você é bom e as pessoas reconhecem? Ou você realmente gosta, mesmo que as pessoas falem que você é ruim nisso? Você acha que alguém fala assim, porra, eu escrevo bem porque as pessoas dizem que eu sou bom. Então eu acho que aqui é meu caminho, aqui é onde eu sou reconhecido. Olha, eu achei uma pergunta bem complexa, inclusive. Porque acho que assim, o elogio, ele é importante pra todo Uhum, ser humano. Você pega uma criança que é um acolhimento, né? uhum, Você é uma forma de afeto. uhum. Agora, tem o elogio que pode ser tóxico para uma pessoa, por exemplo, se o pai e a mãe não têm um bom critério para ver se aquilo é bom, sei lá, Fica botando a criança, você é ou, incrível, você é incrível. ou cria uma pessoa equivocada porque é muito elogiada, assim como a crítica pode levar a pessoa a lutar contra aquilo e ser melhor. Eu acho bem complexo, mas no sentido de afeto, acho que Entendi. que o elogio. Tanto que eu acho que uma crítica pode acabar com uma carreira de uma pessoa. Por exemplo, você pode começar a fazer uma coisa. Porque cada ser humano é um universo, né? Você Aham. tem acessos ali de trauma, de insegurança que pode te pegar num ponto ali que acaba com você, né? Uma crítica. Ela pode ser até bem intencionada, né? Mas se for perversa, ela pode derrubar você, eu acho. Verdade. E você começou na Cal, foi a primeira vez que você estudou teatro. Foi. Eu lembro de começar a estudar. Eu sei que todo mundo que começa uma profissão se assusta com o que é Com a ensinado, porque realidade. você vai pra faculdade, né? Sim, Você imagina que você é dentista. Você vai ter um consultório, vai uma entrar um paciente. secretária, um ar-condicionado e ver um dente, opera. E de repente você chega ali e abre um livro e tem não sei o quê, e anatomia, e vê um Uhum, corpo a primeira vez, sei lá. uhum. E eu lembro da sensação de começar a estudar teatro e pensar, é isso? Então, trabalhar como ator é o que a aula ensina? E eu pensar, será que eu quero fazer isso da minha vida? Porque eu comecei na Cal pensando, vai mostrar o que é o profissional, né? E você tinha isso como televisão? Tinha essa ideia de que era uma televisão ou teatro? Você tinha essa Ah, diferença eu acho, clara? principalmente na época que a gente estudou, a Globo era muito forte, né? Então, era estudar teatro pra fazer Globo, né? Uhum. Assim, Era um sonho. e era tipo estar bem na carreira. Entendi. Ainda é, de certa forma, né? Assim, você estar em filmes, em TV e tal, é Sim. tipo, Tá tá bem. acontecendo, né? Mas eu vim, tipo, quero fazer malhação, quero fazer. Entendi. Uma das coisas que as pessoas acham que confundem um pouco é que pro ator a fama ela vem junto com o reconhecimento profissional, né? Um bom advogado não necessariamente é um famoso advogado fora do meio dele, mas para um ator ser um ator reconhecido de uma certa forma quer dizer que você é bom ou garante um certo reconhecimento que vem junto com Até ilude, porque uma pessoa verdade, famosa, você fica, às vezes, até na achando. dúvida. Você pensa, acho que é. Acho que essa pessoa é boa. E aí você vê uma cena e pensa, mas essa pessoa é famosa. Né? Dá uma coisa assim que você fica meio. Ué, A mas não fama era pra ser tem. bom. Aí você pensa, Não era pra ser. dá uma coisa, né? E você queria ser famoso? Sempre pensei nisso, como uma coisa de. Não é de querer ser famoso, mas eu sempre esperei que isso fosse acontecer, assim. E quando eu fiquei mais conhecido, que o vídeo do Porta dos Fundos Uhum. viralizou, eu lembro do meu inconsciente lidar como um momento que chegaria, assim. Tipo, eu pensei, nossa, então. Com uma realidade possível. É, né? Mas algo intuído por mim, assim. Eu sinto que tem uma diferença de você querer ser famoso por uma questão egóica, que quero Uhum. que me adorem, e algo que você sente que tá meio no teu caminho ali, de uma missão, assim, sabe? Entendi. É uma certeza lá no fundo de que alguma coisa em algum momento vai acontecer pra isso É. se realizar? Eu vim pro Rio muito certo de Ia dar que eu certo. ia dar certo como ator. E eu lembro que, assim, eu fiquei. Pô, é. Eu me formei em 2007.
né? A gente se formou junto. A A gente fez uma peça de formatura junto, que a gente não era da mesma turma, mas a gente se encontrou no final, né? Eu fui pra turma do Saulo, a gente se formou junto. Foi em 2007. 2007. E eu lembro que depois dali eu fiquei uns 11 anos penando, assim, na Como é que foi profissão. sair da Cal? Saí da Cal, eu fiquei 2 anos ou 3 anos sem trabalhar, 2 anos sem nada, Nada, assim. nada, nada. Eu acho que sim. Eu sou muito ruim de ano, eu não, Não, mas- sei mas eu lembro, assim, Você ficou um bom tempo. um limbozinho, assim, do tipo, como é que trabalha? Volto. Não, Nunca. não pensei em voltar. Não pensei em voltar porque eu não me identifico com a vida no sul, assim, lá na minha cidade, essa sensação de missão também, não é o Uhum. meu lugar lá pra morar. Então nunca tendi a voltar. Entendi. Mas fiquei naquela coisa do tipo, como é que trabalha? E também, os anos mudaram, as coisas mudaram muito na nossa profissão durante os anos. Então, nessa época, pra mim, pra gente, era tipo, Ou ou é Globo Globo. ou nada. Né? Aham. Então, eu pensava, como é que faz a novela? Como é que faz essas peças que dão certo? Como é que viram essas pessoas que... Por exemplo, o Pandolfo, na nossa época, já era alguém do teatro, que tinha qualidade, reconhecimento. Você pensa, como é que faz? O dele era um pouco acho, mais velho do que a gente. Era. Então você fica ali observando É. as carreiras, né? E aí... Porchat e o o Paulo Gustavo Gustavo. tinham saído da Cal, acho que 2, 3 anos antes da gente. Isso, a gente pega meio que quase que eles entrando no mercado, assim, né? Aham. Já muito bons, né? O melhor de tudo é que quando a gente se formou, o Fábio e o Paulo Gustavo estavam fazendo uma peça juntos pela primeira vez. Eles escreveram, Você fizeram. viu essa peça? E a peça foi um fracasso, É. né? Eles não deram certo. Eu não vi. Não, também não vi. Eu vi das primeiras apresentações do Minha Mãe uma peça lá no Cândido Mendes, que já era muito bom, mas ele já tinha sido indicado ao Shell, não sei se ele ganhou o Shell por esse personagem. Também não sei. E vi umas direções do Porchat que eram muito boas também. Sério? Você viu o piquenique no front ali embaixo da Ali, Cal? O que era aquilo que chamava de quê? Nossa, era tipo uma ruína Uma mesmo, uma casa abandonada, né? Que hoje em dia é uma floricultura ali embaixo e tal. E aí eu lembro que eu de ficar penando, assim, 11 anos sem trabalhar. Aí uma hora eu questionei minha intuição, assim, eu pensei, talvez eu esteja equivocado. Será que não é uma vontade, não uma certeza? Sabe assim? Não. Será que não é uma vontade muito forte? Eu Nem acho quando você que não. questiona, você não pensa assim, será que eu tô muito louco? Será que eu tô assim? Então, quando eu questionei minha intuição, eu questionei uma coisa muito real pra mim. Eu pensei, eu não tô conseguindo viver como ator, talvez eu esteja equivocado, Você assim. trabalhou com outras coisas? Não. Você ficou tentando ali. Porque daí depois eu comecei a fazer teatro no Mondé, com a direção da Inês Uhum. Viana, a gente viajava pelo Brasil, e aí trabalhava, daí ganhava um dinheiro às vezes viajando, mas não era suficiente pra pagar aluguel, porque nada é suficiente pra pagar aluguel no Rio de Janeiro, né, assim... O Rio de Janeiro tem os aluguéis mais caros do país, né? Se não for o mais caro. É muito caro. Então, assim, como é que você se mantém? Isso entra na guerrilha ali, de você tá lutando, né? E meus Uhum. pais ruins de grana também. E aí eu lembro que eu soube que tinha... tem em Berlim, na Alemanha, tipo uma pós de... Não sei se é uma pós, alguma coisa de teatro que eles meio que pagam pra você estudar lá e tal. Daí eu comecei a cogitar ir pra lá. Mas eu pensei, eu vou pra lá e vou dar uma fugida daqui, porque tem essa coisa da gente ter que ficar meio que aqui, né? Alimentando a carreira e se Com acham medo que de você sair e foi embora, voltar fora do mercado. e se acham que você foi embora já não te chamam, ou você acha que não te chamam. Você vai ser esquecido. E aí quem que também você, né? Quem que vai dizer, queremos que seja você, volte da Alemanha, né? Tipo, sem você ser conhecido, como é que Uhum. vai ter essas situações? E aí, nesse período que eu tava meio sem trabalho mesmo, e aí que eu fiz meu monólogo. A produtora e a Gaivota. Você viu, né? Vi. E aí eu pensei, vou fazer o monólogo, porque eu não tô fazendo nada em casa. Uhum. Não vou pra Alemanha do nada, porque eu não sei como é que é. Não tenho dinheiro pra ir. Não falava nem alemão, porque eu É. pensava nisso. E aí eu fiz um monólogo. Também foi perrengaço. Um ano depois, mais ou menos, eu ganho o prêmio lá do humor do Fábio Porchat. Como é que você juntou grana pra fazer o monólogo? Nada. Fui, sei lá. Você fez e falou, depois eu vejo. Fiz meio do bolso. O Luiz, que produziu comigo, meu Uhum. amigão também, chegou a gastar alguma coisa.
E as pessoas trabalharam meio de Na graça. amizade, pá. E aí eu ganhei o prêmio do humor, 2 categorias, acho que ali foi 20 mil reais cada categoria, 10 mil reais cada Ah, categoria. dá dinheiro, o prêmio Dá do humor dá dinheiro. dinheiro. Fábio, Dinheiro do obrigado. bolso do Porchat, acho Sim, até, que ele ele que põe banca tudo tudo. ali, E aí ali recuperei esse dinheiro, daí disso o Porta dos Fundos me chamou pra um vídeo, viralizou o making off, e aí minha vida mudou. Daí eu fiz iFood, aí fiz Burger King, aí fiz Citroën, daí foi... E aí Aí foi comecei a indo. dar entrevista, e as pessoas, eu lembro de eu ir pras entrevistas pensando, o que eu vou falar sobre mim? E as pessoas começaram a dizer que eu fazia vozes, e eu pensava, eu faço vozes? E Você- como é que você faz vozes? E desde quando você faz vozes? E eu nas entrevistas pensando, o que eu faço? E desde quando eu faço o quê? E eu lembro de eu, às vezes, pegando o avião pra ir dar entrevista em São Paulo, e eu pensando no avião, se me Que eu vou perguntarem das vozes, o que eu vou falar? Até hoje tem essa sensação, quando eu pergunto como é que faz. Tanto que eu tive que criar desenvolver um professor dentro de mim, uma rápido, pessoa né? que é especialista nisso e que fala sobre isso. Muito louco, eu tive que criar e me observar de fora pra coisa que eu sempre fiz brincando Uhum. ou com os meus critérios pra, tipo, me profissionalizar como alguém que entende de algo que as pessoas esperam que eu saiba responder, sabe? Como foi pra você, tipo assim, de repente? Porque às vezes as pessoas vão construindo essa Sim, fama, esse reconhecimento, e você vai se acostumando aos poucos. sim. Mas com você foi tipo assim, um vídeo e. BUM! Isso tem uma diferença na tua cabeça? Tipo, de repente você começa a ter medo de coisas que você não tinha, de como se portar, como se vestir, como falar com as pessoas, de ser reconhecido. Isso criou alguma coisa em você que você falou assim, cara, como eu É, vou lidar com isso? o maior susto pra mim é. Eu sou uma pessoa muito aberta pras pessoas no sentido da simpatia, no carinho Uhum. e tal. Ao mesmo tempo que sou bem fechado, eu levo muito tempo pra ficar muito amigo de alguém e tal. Mas uma pessoa que gosta do teu trabalho não sabe disso. Então, essa coisa de abrir, de repente vem a demanda das pessoas como de amizade e tal, e você lida. Eu recebia 50 mensagens por hora no meu inbox do Instagram durante dias. De eu subir e contar, porque eu pensava, vou dizer isso um dia em alguma entrevista, porque eu comecei a me preparar para as entrevistas, né? E eu pensava, deixa eu ver, e eu contar ali a 1 hora 50 mensagens, a 2 horas 50 mensagens, a 3 horas 50 mensagens. Então tem gente que às vezes eu vou ver ali, tem mensagem desde e aí tinha isso, de eu chegar em casa e no story de alguém eu tá marcado num almoço, eu tô almoçando aqui com a minha mãe, alguém me filmou, eu tá no aeroporto, alguém me filmou de longe. E sobre isso eu nunca liguei muito, assim, como eu te disse, sempre me Você não se senti identificou. meio do tipo, vou... É isso, assim, não me importo mesmo, assim, tem Uhum. coisas... Eu acho, graças a Deus, em mim, assim, não me dá uns gatilhos de que me vem, e se não sei o quê. Eu acho o ser humano tudo tão igual, assim, tão qualquer coisa, Entendo. não de pra menos, mas assim, Comum, normal. me filmou de longe, daí que me filmou de longe. Mas você não tem essa vaidade do tipo, ai meu Deus, tava feio, ai tava Não, bêbado, ai tava. eu só não reposto quando eu tô feio numa foto. É a única Eu vou vaidade que andar, eu tenho. amor. Pensar, não vou postar, Azar o seu. tô ridículo nessa selfie com essa pessoa. Só isso. Mas, acho que é isso. Entendi. Então você levou numa boa. É como se também você soubesse, né? Como você falou, você tinha ali um bichinho dentro de você que dizia que isso ia Que ser se seu acontecer. caminho. O que eu vejo agora é que a nossa profissão, ela tem essas, não sei se é isso que chamam de turning point, né? Uhum. Que vai assim, teve esse vídeo que me colocou nisso. Agora eu tô trabalhando e talvez em algum momento algo te coloque em outro lugar. Um filme, uma série, alguma coisa que as pessoas gostem muito, ou um vídeo, né? Eu já fiz outros vídeos que viralizaram, mas eu faço Uhum. coisa muito com a minha voz, então muitos vídeos que foram bem. Tá mais a minha voz, não tá a minha cara ali, igual foi no Porta. É, E de uma certa forma, o Fábio abriu as portas da internet pra você? Ou você já tinha começado por esse caminho? eu fazia vídeos pro Instagram nessa época. Uhum. Eu tinha, sei lá, 30 mil seguidores quando aconteceu isso. Mas o Fábio ele tem uma
Não sei se é espiritual, o que que é, assim, a figura dele tem uma... Midas, ela né? é Tipo, importante na minha vida, assim. Porque na Cal, ele trabalhava com a Celina Sodré? Sodré. Ele escrevia coisas, dirigia com ela, e nessa época ele já trabalhava com comédia. E eu era assistente da Celina também uma Uhum. época, e eu pedi pra ela o contato dele. Eu mostrei pra ele isso lá com, nossa, 2009. 8. 2008 ou Assim que saiu da Cal. 2006, talvez na época da Cal. Ainda na Cal. Mostrei várias vozes que eu fazia pra ele, vários personagens, várias vozes. Tô falando porque me disseram que eu faço isso, porque eu nem usava essa expressão. Você já fazia isso quando você era pequeno? Você tinha essas questões, assim, tipo, de imitar pessoas? Tinha. De ficar brincando em casa, Mas ficar era uma brincadeira. almoçando. Ficar almoçando e falando com voz de personagem com os meus pais. Uhum. Sempre tão cafona responder essas coisas desse jeito, né? Por quê? Não sei, me dá uma coisa do tipo, ai, sabe, eu sempre fiz isso. Você bota Mas, amigo, no... você acha... A gente tava falando do menino de 12 anos que já corta cabelo. É. Enquanto você vai brincando quando você é pequeno, porque já tem ali um... Eu acho que eu preciso aceitar esse em mim, que eu faço isso e que é isso. É meu poderzinho de X-Men, sabe? Sim. Porque Ai, é porque eu acho que é uma coisa que todo mundo pode fazer, sabe? Você Mas acha? enfim, eu acho que eu faço. Por que alguém não pode fazer? Amigo, mas é porque eu acho que o prazer que você tem em fazer determinadas coisas é que identificam o que a gente chama de dom. Pode ser. O Que prazer te instiga a continuar a pesquisar, a ficar analisando as pessoas de uma outra forma. Esse prazer que você sente de olhar pessoas, acho que nem todo mundo tem. Eu tenho muito, meu raciocínio sempre puxa pra história, pra Homem das Cavernas, pra ritual e tal. E eu acho que a gente Homem tem das Cavernas? Como características. assim? Eu acho que a gente. Porque a gente vem de uma linhagem milenar. Se a gente tá vivo aqui, Uhum. é porque lá teve gente matando tigre, gente fazendo fogo, gente em caverna, a gente vem dessas pessoas. Uhum. Na gente tem isso. isso. Isso é uma loucura. Gourmetizado, talvez. Pensar que hoje em dia. o meu olho, a minha boca, o formato da minha boca vem de um homem e uma mulher das cavernas. Aí Isso é você uma vai loucura. traçando esse caminho, é isso? Tudo me puxa pra isso. E tudo. Eu tento olhar o mundo pensando que relação que isso tem com as cavernas. Por exemplo, essa coisa do homem ser bruto, falar palavrão, agride, briga. Eram os homens das cavernas que saíam pra caçar? Essa coisa das meninas brincarem de boneca. Eram as mulheres das cavernas que ficavam com as crianças? Entendi. E eu penso que a gente tem dons dos rituais também, eu acho. Assim, então uma pessoa que é psicanalista, será que não, numa tribo ela Era vem um de uma xamã. linhagem que era alguém que ouvia as pessoas? Ou ela é um espírito, né, que fazia isso? E eu fico pensando nessa coisa das vozes, que é o que eu faço hoje em dia, que é o que a vida me levou. Eu penso que o que era isso? Será o que incorporava pessoas? Eu fazia? Porque quando eu faço alguns personagens, me dá uma sensação de Ser levado por eles. ser levado por eles. Eu até sei que os cientistas botaram coisas no cérebro dos atores para ver o que acontece quando eles estão fazendo personagem, né? E baixa a parte do cérebro que é a noção Identificação. do eu. Então, fazer um personagem não é você ser alguém, mas é você ser menos você. O que pode ter a ver com até uma coisa Incorporação. espiritual, e tudo né? Pra quem acredita, eu cada vez mais invisto nisso. Eu não investi em espiritualidade na minha cabeça, mas eu faço análise há muitos anos pra me desobstruir, porque eu acho também atuação é mais desobstrução do que construção, né? Juliette Binoche. Ela fala isso? Ela fala que tinha um professor que ela fala isso. Você não é você fazer, é desatar nós. Ela É diz você que deixar a coisa fluir. E o que precisa saber o que te trava. Sim. Ela diz que a Vera Greg, isso foi tema do meu TCC, né? Que a Vera Greg era a professora dela, que ensinou a melhor coisa pra ela como atriz, que é não fazer nada. Só que para as mulheres já é muito mais fácil, né? Porque a gente é todo estragado, né? Sim. Como homem. Como é que você vira ator com uma infância e com uma vida que você não pode mexer os braços direitos, você não pode cruzar a perna, você não pode chorar, você não pode rir alto, você não pode... Não pode pensar nas Não pode emoções, fazer não pode nada. discutir sentimentos, você não pode falar, você tem que estar sempre forte. Essa coisa horrível que pega um menininho no colo e diz, filho, você é um homem. Criança. E a criança tá ali já... tá matando a criança ali, né? E aí, eu
por estudar as origens do teatro relacionadas aos rituais, né? Que surgem no ritual, que tem a ver com essa coisa de incorporação, de apresentação, dos deuses, da Grécia, tudo muito mitológico ali. Eu pensei, eu não tô investindo em espiritualidade, eu sou um profissional que não tô me especializando Mas na você minha profissão. juntou, com a profissão essa parte, você pensou nisso, não foi uma Pensei. necessidade emocional. Porque de fazer análise, eu pensava, tem coisas que eu não resolvo na análise. E aí eu de estudar espiritualidade, eu pensei, eu trabalho com uma profissão que é ligada à espiritualidade. Eu não sou espiritualizado, eu não sou um profissional. E aí eu pensei, vou ter Você que me acha que todo espiritualizar. ator é espiritualizado? Deveria ser espiritualizado? Acho que todo ser humano, né? Mas para nossa profissão, Você acha importantíssimo. para mim é que é Na muito sua visão. delicado dizer isso, né? Não, mas Mas tem que ver eu queria tem que ver quem são os bons atores e atrizes que são ateus, né? Mas é porque também espiritualidade não tem a ver com com crença. crer em Deus, né? Mas sim, pra mim sim. Então, tipo, um momento pra mim eu pensei, eu não tenho na minha pessoa A sua formação. a origem da minha formação. E aí, hoje em dia, pra mim é isso e virou isso, assim. Então, o que você está chamando de espiritualidade, na verdade, é um pensamento mais, digamos assim, mais completo do ser humano, né? Não necessariamente acreditar em espírito, não necessariamente acreditar numa divindade. Você está falando assim, não, você precisa pensar o ser humano como um ser ancestral, que passa conhecimento e que tem em si milhares de anos dentro de si mesmo. Isso, é ligado à ancestralidade. Se você volta na ancestralidade, você vai pra essa espiritualidade laica, né? Que é quase uma crença na subjetividade, Na natureza no das coisas. sutil, que é o que a gente faz, né? Assim, como é que você cria uma obra de arte que é totalmente sutil, sem acreditar em camadas mais profundas. sutis, né? Assim, então eu faço uma escultura e eu acredito só na pedra, na cara da pessoa, no corpo da pedra ali. E o que me fez fazer aquilo, o que aquilo pode fazer com alguém, e por que um ser humano faz aquilo. Isso pra mim é ancestralidade, espiritualidade, assim. Entendi. Você tem religião? Você define isso como uma religião? Eu sempre fui em muitas religiões pra ver, assim, como é. E nunca... Pra mim era tudo muito artístico, mas uma arte rasa, assim. Assim, as coisas que eu via nas religiões, assim, que eu frequentei, eu pensei, tá, tem um tipo de arte aqui, mas... E aí um dia eu entrei na Sukyo Mahikari, que é uma arte oriental de imposição de mãos, vem do Japão, que tem pessoas de todas as religiões, e eu senti uma paz ali. Não necessariamente tem uma crença específica daquele lugar. Não Qualquer um pode ir, dogma. Porque uma das coisas que eles dizem é para as pessoas permanecerem nas suas religiões, né? Eles explicam que as religiões são pontos de contato com a espiritualidade que tem relação com as afinidades que cada um tem, com as regiões que cada um tem, mora, explica até os nomes, essas confusões que as pessoas têm ao meu Deus, se você diz que o teu Deus, e não, o meu Deus é o teu Deus e tal. E lá explica o que significam os nomes dos deuses nas religiões e que isso? são os meus, é o mesmo Deus manifestado de formas diferentes. Aí, como é do Japão, separa as sílabas e explica o que significa o nome daquele Deus e o nome do outro e tal. Nunca ouvi falar disso na minha vida. E aí eu frequento lá há anos, hoje em dia. Você vai sempre? Eu fiz o seminário básico, então eu imponho a mão, eu aplico o Kiyomi, que chama. Como Jesus fazia que ele impunha as mãos, como os espíritas têm os passes, na Umbanda e no Candomblé tem lá os descarregos. Só que na Mahikari tem budista, tem gente da Umbanda, tem espírita e tal, então tá ligado. Tem gente do Reiki, é tudo ligado Reiki. E é uma outra coisa. E aí eu fiz o seminário básico, depois eu fiz o seminário intermediário e quero fazer o superior no Japão. E eu posso te levar o dia que você quiser. Quero muito. E é só chegar, é de graça, se tem na tua cidade, se quiser ir. Pode dizer que viu ou falar e...
É só chegar. Gente, achei sensacional. E é uma paz e ninguém fala nada. Isso eu amava, porque eu frequentei 4 anos antes de fazer o seminário básico. E ninguém falava nada pra mim sobre o que eles pensavam. E eu pensava que ótimo isso. Então eu ia, aí você fecha o olho, aí faz uns pontos aqui, demora, você deita num colchonetezinho, eles te cobrem, você pode dormir. E aí ali, daí pega nos pontos, se você tá com insônia, se você tem dor de cabeça e tal, você fala. Aí tem uns pontos específicos. E assim, é muito calminho, muito limpinho. É legal ir de meia. A única coisa importante. Porque você Não tira... furada, né? Tipo, não, uma meia... você tira... depois que o uma rei meia... apareceu com a meia furada, todo mundo pode. Só porque você tira o tênis na entrada e entra de meia. Não, isso é bom avisar. Mas tudo bem se tiver sem meia também. Entendi. E você... eu ia puxar esse papo depois, mas você saiu da Cal, passou esses 11 anos aí ralando, e aí teve esse boom, né? De uma certa forma, você alcançou uma estabilidade maneira, mas eu lembro que teve uma época da vida, como eu te conheço, que você virou uma chave. E eu lembro que eu te perguntava isso. Eu falava, amigo, tá tudo bem? Teve alguma coisa ali que você desanimou, desacreditou, que você duvidou de você como profissional, que você desistiu? Teve algum momento que você desistiu de ser ator e falou, calma aí. Não, acho que um período que eu fiquei muito abatido foi a morte da minha avó, que aconteceu junto com tudo isso. Ah, entendi. E é até emocionante isso, porque minha avó, a minha família sempre foi ruim de grana. Uhum. E minha avó pagava a minha cal, me dava dinheiro pra almoçar, Era ela que... me dava dinheiro pro ônibus, pagava plano de saúde, comprava roupa. Assim. E ela dizia, eu quero estar viva até você estar encaminhado profissionalmente. E aí o que acontece? Ela, no período que eu tava, que eu ganhei o prêmio, que eu fui fazer lá o Porta, ela foi internada. E porque ela teve, não sei se um derrame e tal, e daí ela foi ficando comprometida. E ela era uma pessoa muito lúcida, muito aquela coisa que de repente dá aquela virada que acontece com muita gente, né? Com a idade avançada, sei lá, ela tava com 92, sei lá. E aí ela fica internada, começa nessa coisa, minha mãe vem pra cá cuidar dela. E aí eu comecei a ficar sem tempo, então eu tava fazendo o meu TCC, tava fazendo não sei o quê. Tudo muito junto, assim. E aí fiz o comercial do Burger King. Começou a passar na TV. E... acho que era do Burger King. E aí eu vou no hospital visitar ela. Minha mãe diz, Jé, você tem que vir pra cá. Me chamam de Jé em casa, né? Você tem que vir pro hospital, tua avó tá muito mal, tal. E aí a hora que eu chego lá no hospital, ela já tá muito assim, tá tipo morrendo. E aí ela me vê, faz uma coisa assim e aponta pra TV, do tipo, te vi na TV. E dias depois ela morre, assim. Então tem essa coisa dela ir embora quando eu me encaminhei profissionalmente. E aí eu lidei com a morte dela, assim, eu pegava avião chorando pra São Paulo e entrava lá, fazia as pessoas rirem, sem eu saber como fazer as pessoas rirem, sem saber... Você caiu de paraquedas nesse lugar? foi tipo muito rápido, assim, né? Sempre fui de ficar brincando, fazendo piada e tal, mas de repente você chega ali numa plateia, as pessoas esperam de você, chamam, você é o convidado do dia. E então, provavelmente você me viu em momentos assim. E até hoje eu lido com isso. Semana passada minha análise foi sobre isso. Tipo assim, é muito difícil entender que minha avó morreu. Porque eu morei 11 anos com ela, né? Entendi. Mas você acredita em vida após a morte ou... Acredito em tudo de... espiritualidade, assim. Que ela vai nascer de novo. Acredito que ela vive em mim, né? Na minha mãe, na minha família, né? Eu tenho ela em mim, né? E todas as pessoas em mim. Isso é uma coisa que me conforta. Às vezes minha avó não morreu, eu tô vivo. Então, pra mim, ela não morreu porque eu tô aqui, né? Eu sou... Nossa. Então... Mas por que você perguntou isso? Porque às vezes o conforto vem, ou as pessoas buscam um pouco mais essa espiritualidade pra buscar esse conforto, pra poder dizer assim, não, ainda vou encontrar com ela, ou daqui a pouco a gente se vê, daqui a pouco a gente se organiza de novo pra vir numa outra vida. Eu não sei muito como é, e é óbvio responder isso, né? Assim, como que é morrer, apesar de acreditar que já morri várias vezes.
Mas, sei lá, talvez, eu não sei. Eu acho que tudo que a gente supõe um pouco é o que é. Porque é o que a gente tem aqui, né? Perdemos muito se pensar em coisas de ancestralidade. Acho Uhum. que a gente sabia muito mais entendia. Acho que eu penso que na ancestralidade falava com as pessoas, talvez sentava em roda com pessoas que tinham morrido, eu acho. E Eu, hoje em dia não? eu acho que algumas pessoas ainda têm esse dom até pra sociedade não esquecer que isso Que é existe. possível, mas já num nível muito capitalizado, né? Assim, Capitalizado de grana, de de dinheiro, é o dinheiro monetizado? que fechou tudo, né? Entendi. Os poros. E disso tudo, assim, de trabalho, E profissão. Verônica, você que veio drogada aqui pro podcast, quantos dedos tem aqui? Quantas gotas você tomou pra estar aqui falando sobre isso hoje? Fala. O que tem nessa água? Fala. Você. O que é a vida pra você? O que é viver? É bom? É ruim? É uma merda? A gente fica aqui ralando, sofrendo pra porra nenhuma? Ou tem alguma alegria que você olha nisso e fala assim, não, tem muita alegria. Porque trabalhar com humor é sempre difícil pra mim, porque eu nunca pensei que isso fosse uma coisa que ia cruzar meu caminho. Mas eu fico sempre pensando nisso. Quem trabalha com humor, às vezes olha com uma objetividade pro riso, pra alegria, que é difícil até introjetar. Pra você rola isso, a vida tem muita alegria nessa leveza, nessa animação, ou dentro você sente que a vida é ralação 90% e 10% de. Vamos lá. Olha, é que tem o que a gente acha e o que a gente sente, né? Porque assim, esses tempos eu concluí que eu acho tudo muito difícil na vida, Uhum. mas num nível neurótico. Então eu fico muito, às vezes, ansioso. Você é ansioso? Sou. E eu, às vezes, acho muito difícil coisas simples. Do tipo, preciso pintar o teto do meu corredor. Mas você é ansioso em que nível? Você começa a pensar na dificuldade de tudo? Ah, eu tenho que comprar, tem que fazer, Como e o toda dinheiro... neurose, ela é ilusória, não tem Uhum. onde responder. Fica aquela. Um dramão em cima do... Eu marquei uma homeopata essa semana e ela perguntou coisas e falei, ó, a prova de que é neurótica, eu não sei te responder por o que eu sinto. Daí você vê. Então, mas isso é neurótico, então não posso usar minha neurose pra dizer o que eu acho que é a vida, porque a neurose é uma sujeira, né, na gente, né? Não Uhum. é o que é. É o que não te deixa ver o que é, né? Uhum. Então, minha neurose é tudo muito difícil. Aí entra na questão de privilégios também. Aí, pra vida que eu tenho, você vai ver outras vidas. Nossa, eu vou dizer que minha vida é difícil. Esses dias a minha crise é revisar meus 2 livros que eu vou lançar. Foi minha super ansiedade da semana passada. Isso é uma crise, tipo, se comparado às crises que as pessoas estão passando? Mas você não acha que, de uma certa forma, as dores que a gente tem, ou as crises, ou as questões, elas estão completamente ligadas à estrutura de realidade que a gente tem. A gente não Sim. tem como Sim. comparar a... É que, às vezes eu fico pensando nisso. Eu falo assim, um rico milionário que não tem... Ele não tem problema, ele não pode falar que a só vida o que às vezes tem, é né? difícil. Os milionários aí. Eu falei, quem tem problema é o cara que mora na rua. Eu falo assim, bom, acho que tem problemas, mas são diferentes. São adaptados às realidades, ou isso pra você é tipo... Não, isso eu acho interessante você puxar isso, porque eu vivo esse dilema também, que as pessoas dizem, não deve comparar a tua vida com a dos outros, porque a tua vida é a tua vida. A nossa realidade Isso é vai ser sempre a terapia. nossa realidade. Mas acho importante você ter... É um tipo de empatia, né? Você tá na rua e pensa, essa pessoa ali... Essa semana eu almocei de frente pra uma mulher que, segundo minha amiga, usa crianças pra ficar ali pedindo dinheiro. Às vezes mudam as crianças, essa coisa. Uhum. E aparece conselho tutelar, a mulher some. E eu fiquei olhando aquele menino enquanto eu tô almoçando. E vendo aquele menino ali deitado o dia todo. E soube que ele passa o dia todo ali. E aí você vê... Não posso sair dali e pensar, mas meu livro é realmente é o meu problema. entendo. Esse menino tem o problema dele.
Pô, o menino Entendi. tem, sei lá, 7 anos, tá ali. Mas você também não pode diminuir os seus problemas. Eu entendo você Sim. considerar o problema de alguém e falar, poxa, isso é puxado. Eu não sei como eu lidaria com essa situação. Mas também falar assim, ah, não, meu problema é pequeno. Porque dentro de você, a tua realidade tá doendo nesse lugar. Obviamente que a gente começa a questionar o tamanho das coisas. Mas acho que invalidar um problema a partir de uma comparação pode ser um pouco danoso, não? Acho que não é a questão de invalidar, porque senão isso levaria pra tipo, ah, então eu não faço mais nada porque tenho privilégios vida é incrível na minha e- vida. Não, mas é uma questão de você aliviar os teus problemas. Uhum. De tipo, agora essas semanas que eu tô um pouco melhor em relação a isso, de ansiedade, eu penso, uma hora eu vou revisar. E vou revisar os textos, e vou parar pra ver. E se não revisar, tá tudo bem. E se lançar daqui 1 ano, tudo bem. E se lançar daqui 2, tudo bem, sabe? E você Uhum. vai ali. Porque eu tenho uma pressa de resolver as coisas. Mas porque você quer ver pronto ou porque você quer colher? Isso tem a ver com a minha infância. Acho que eu presenciei muitas coisas de não resolver, de não fazer, não. E aí tem aquela história, né, do... Eu sempre conto isso. Tem 2 irmãos gêmeos. Um é feliz, rico e tal, e o outro bêbado, mora na rua e tal. E aí Uhum. pergunta pra um... pro bêbado. Ah, por que que você é bêbado? Ele fala, ah, porque meu pai era um bêbado. E aí pergunta pro outro, por que você é todo feliz e rico e bem resolvido? Ele fala, porque meu pai era um bêbado. Então é assim, é o que que você faz do que você O que viveu, você né? faz com o limão que te deram? Exato. Taca na cara de alguém. ou Então, você- eu desenvolvi isso em mim de resolver as coisas, mas eu acho que eu botei num lugar, como ele também, isso vem de uma coisa de tentar fazer diferente do que eu vi, eu acho que hoje em dia também foi para um extremo de tipo, eu preciso resolver, tipo, minha parede tem coisas anotadas ali no quadro branco. E pra você é eu- metódico, assim, você é, se organiza nesse lugar e cumpre as paradas, ou você... Não metódico de tipo super organizado, mas eu Uhum. cumpro. Minha ideia é apagar ali as coisas que eu resolvi. Eu sou do tipo que faz as listas, mas depois não olha mais as listas, porque eu vou ficando louco. E E eu vou resolve ou fazendo... não resolve? Não, eu vou fazendo É. mais listas, aí renova a lista. Eu fui na casa de um amigo meu que ele não tinha peneira pro macarrão, ele tava com a lixeira quebrada e tal, Não, e isso ele aí, mora pra em mim. cima de uma loja de coisas de plástico. Era só... E Pegar o aí elevador. eu pensei, nossa, é uma coisa geral. É uma coisa que todo mundo tem que trabalhar, talvez. Que é, tipo, resolver as coisas. Eu falei isso pro meu analista, e meu analista falou, nossa, depois daquela análise até eu fui ver se tinha uma coisa quebrada Você tá analisando na minha seu terapeuta. casa. É, porque acaba que todo mundo se analisa, né? E você faz terapia há quanto tempo? 16 anos. Caralho, desculpa, mas caralho. E você foi pra terapia sozinho ou alguém falou, vai? Celina Sodré, nossa Óbvio. professora, falou: ator tem que fazer análises e tal. Daí eu fui lá e ela. É a Celina, quando eu tive a primeira aula com ela, eu Uhum. pensei, eu quero trabalhar com isso. Porque até eu ter aula com ela, eu tava pensando, o que. Não sei se eu quero ser ator desses jeitos. Uhum. E aí ela, eu pensei, porque a Celina acredita na importância do figurino, na história da roupa, no cenário, ela ensaiava. Gente, Celina Sodré, só um minuto. Celina Sodré é uma professora da Cal, nem sei se ela dá aula na Cal ainda, não. Que ela é, tipo, discípula de Grotowski, que é um cara que estudava o ser humano, ou o ator, começou estudando o ator de uma maneira mais intensa, assim. Ele estudava o ser humano como um todo. Tanto que ele migrou da atuação e foi estudar religião, e depois ele acabou caindo nessa coisa quase antropológica um pouco, né? Que é ligado aos rituais também. Exatamente. Muito do que a gente tava falando. Então ele era uma interpretação completamente regrada, onde você era obrigado a cuidar de absoluta... A gente construiu o nosso figurino. A gente costurou o nosso figurino quando a gente fez peça Uhum. com ela. Então ela é uma pessoa, assim, super inteligente, uma pessoa mega inteligente, conhece pra caramba de Grotowski, mas isso, de alguma forma, hoje em dia, a gente não vê muito. Mas que pra um ator que tá... Eu amei, assim, quando eu tive aula com ela. Então ela virou, assim, uma referência. Ela falou pra ler Crime e Castigo, Dostoiévski, que eu li Crime e Castigo. Falou pra ler Em Busca de um Teatro Pobre, eu li Em Busca Guerra de e um Teatro Paz. Pobre. Ele lê Peter Brook, eu li Peter Brook. Eu também. Assim, tudo. E aí ela falou, tem que fazer análise. Pensei,
Ela que me ensinou a ver filme bom, por exemplo. É, então. Vai ver filme bom. É. Aí hoje em dia a gente enche a boca pra falar, eu gosto de cereja. Na época Já de- assisti. E aí, eu gosto de cereja, né? E aí, eu fui fazer análise, eu procurei, ela me indicou um analista e eu fui fazer com o analista que ela indicou. Tá com ele até hoje ou mudou? Eu tô com ele até 15 hoje. vezes? Mentira! Você nunca trocou de analista? Nunca. Inclusive, semana passada eu tive uma análise que eu falei, talvez seria legal 16 anos, eu passo eu 3 e falo, mudar. quero outro. Eu falei, não seria legal mudar o enfoque? Minha última análise foi sobre isso. E ele? Ah, daí me analisou em cima de coisas que eu falei. Foi interessante. Quando eu saí. Desculpa. Quando eu saí da análise, eu vi que tinha acontecido uma grande análise dessa última ali. Então, estamos nesse processo aí. Não sei o que vai acontecer. Tem análise hoje saindo daqui. Mentira. Uhum. Quer falar disso? Não, não sei pra onde vai. Tô Ontem eu brincando. percebi alguma coisa em mim que acho que eu vou falar na análise hoje. Tem que lembrar o que foi. Mas, voltando, pra você tem essa coisa da vida, você vê a vida leve? Você Ah, falou do trabalho, Não você... te respondi. Eu acho legal tudo, assim. Eu tenho uma coisa de. Pra mim, a vida se justifica em produzir. Então, eu gosto de escrever e que as pessoas vejam. E gosto de desenhar e que as pessoas vejam. E gosto de fazer os vídeos E é pra que leve as pra pessoas você? vejam. Me alimenta. É leve, de alegria. Mas a neurose mas é não muito. te deixa... Não, mas é muito sério. Inclusive, fazer comédia, pra mim, é muito sério. Uhum. Eu fui fazer me foi chamado pra ser convidado de uma peça de improviso. Eu tava ali, assim, fritando coco, assim, sabe? Eu tava ali, mas porque é trabalho, né? Assim, acho que tem uma coisa da concentração que ela Sim. não precisa ser tensa, mas pra mim é sério. Eu sempre penso nisso. Quando eu vejo seus personagens e tal, eu acho que tem uma diferença muito grande pro ator. Ele fazer um personagem mais construído, onde você se defende um pouco mais, ou talvez dentro daquele estudo que você falou, a identificação ou o lugar do eu, ele começa a diminuir muito. E o ator, o personagem que é mais próximo de você, Sim, você se sente mais confortável nesse lugar mais distante? sim. Você é tímido, você é mais reservado, e aí pra fazer você acha que você... Eu não sei, assim, o que acontece exatamente, mas é mais confortável pra mim fazer vozes. Nossa, às vezes se eu tô estudando um texto e saco uma voz ali pra fazer pra aquele personagem, eu não penso nem nas intenções mais quase do que tem que dizer. Flui. Eu já sei dar as intenções com aquela voz ali. Você já fez voz pra texto que você não podia fazer voz pra poder estudar e depois Sim. tirou a voz? Faço isso. Às vezes eu não tô conseguindo estudar um texto e eu penso, como tal personagem falaria? E eu penso, olha isso. E aí você vai encontrando coisinhas. Só que daí às vezes não sei fazer igual o personagem, porque o personagem faz diferente, entende? Entendi. Pensa diferente, pausa diferente. Mas eu faço às vezes. Sempre relaciono isso um pouco com o trabalho das drag queens. Aham. Eu acho muito claro na drag, porque a diferença é gritante, né? Um homem, às vezes mulher também, mas na maioria das vezes um homem que se veste de mulher, e normalmente é uma pessoa que fala que se sente mais à vontade, mais livre Sim. dentro desse lugar, descaracterizando-se completamente, assim. E eu fico pensando que talvez, ou é uma dúvida, é de uma personalidade mais reservada, são pessoas que têm uma timidez, uma certa forma, ou você acha que não tem nada a ver um pouco com esse lugar da vergonha, da... Você me abriu uma coisa pra eu pensar até. Não sei se eu consigo elaborar aqui agora. Vai ter essa elaboração pra semana e uma outra que eu vou te trazer aqui agora também, que é sobre outra coisa. Uhum. É curioso porque por que uma peruca e uma roupa, e talvez um peito, um salto, né? Uhum. No caso de uma drag, por que te diminui a noção de eu se você continua ali? Sendo você. Isso é complexo. Pra mim também. Por que se eu faço uma personagem, Mas eu por sou exemplo, quando menos você eu? faz uma outra voz, eu não vejo mais o Jeff. Por mais que você esteja aí, Sim, eu não assimilo o que você tá dizendo à tua personalidade, Sim. por exemplo, à tua história. Pra mim é uma outra coisa, é uma outra pessoa. É o que a gente faz no teatro, mais ou menos, né? Você falando coisas que você não falaria na vida, é como se eu dividisse na minha cabeça e falasse, bom,
Não é mais o Não Jeff, sou eu eu. acredito que é uma outra pessoa. Ah, E aí você pode falar e fazer o que você quiser, porque você não vai estar sendo associado àquelas atitudes e palavras, enfim. sim, sim, Não vai ter uma responsabilidade, digamos assim, sobre o que vai ser. A blogueirinha, por exemplo, aquela. sim. Pra mim, ela é o exemplo clássico de quem, de uma certa forma, achou uma maneira, uma personagem, onde ela pode ser Claro, tá defendido protegida. ali. É, claro. que é a personagem. Sim, tem isso também. Mas eu falo mais na sensação de ser eu, né? Porque se Pessoal, né? você pega um texto e você usa a tua voz, às vezes eu fico ali penando pra usar a minha voz. É. É, porque me dá uma invasão, uma coisa, e eu não tô achando que tá verdadeiro, e não. E por quê? Sabe? Se aquele texto já não é você, Aham. no caso de um texto. Sim. Diferente daqui, porque estamos com as nossas figuras aqui, As fazendo um personas. podcast, mas somos nós nessa situação, né? Enfim, bem complexo isso A Celina falou isso pra mim uma vez. Foi uma coisa que ficou na minha cabeça pra sempre, cara. que ela disse. Ela falou assim: tem gente que tem 2, 3, 4 personalidades. Aí ela olhou pra mim e falou: tem gente que tem 100, vem cada dia com uma personalidade diferente. E aquilo me fundiu a minha cabeça, assim. E hoje em dia eu aceitei isso como uma verdade. Eu namorava às vezes, e às vezes a pessoa acordava pra mim e falava assim: bom dia, com quem que eu tô tá aí? lidando hoje? Porque é isso, às vezes eu acordo e tô completamente diferente. E eu acho você uma pessoa estável. Eu acho você, brinquei com você vindo pra cá, que eu acho você uma monja coin, mais ou menos. Assim. Porque eu sempre vejo você na mesma frequência, tranquilo. A gente vai, sai, curte, eu vejo você assim, ó. E eu faço assim, ó. Eu tô louco, eu tô pirado. E você acha que isso é... Se você pega grandes gênios, eram considerados loucos, né? E vem aquelas coisas que a gente não deve falar, não. Mas porque eu acho que aí essa coisa dessa brecha no cérebro que faz a pessoa ser considerada um humano não adestrado, Aham, acessa a ancestralidade também. E aí entendi. Aí são Aí vem incríveis tudo. e muita gente às vezes que é incrível, tem problema com álcool, tem problema com droga, toma remédio, porque são geniais e E é você, uma... de uma certa forma, fala, não, beleza, é isso aí. Como cada um lida com essa linha tênue entre a sociedade e esse mundo arquetípico maluco que tem dentro de si. Você fala, beleza, quer usar droga? Show, é assim que você lida, quer beber pra caralho? O que eu penso sobre isso? Que você acha, você valida isso, tipo, acho bom as pessoas terem suas válvulas de escapes, assim. Isso eu não sei o que eu acho sobre isso. Eu não sei. Eu sou muito... Você me conhece, né? Eu sou muito assim... Eu quase não bebo, não uso droga, não sei como é. Não sei se é uma qualidade ou um defeito meu. E tem gente que fala assim, não, tinha que usar, pô, você é artista. Às vezes fala, Exato, tipo, você... você... Nunca fumou maconha. já fumou você maconha. faz teus desenhos sem fumar. Você tinha que fumar pra fazer teus desenhos, mas daí eu penso, uau, a pessoa achou que eu fumei pra fazer meu desenho. Eu lembro que eu Amigo, pensei, mente, fala, pô, não, fuma mas eu lembro dessa, como um elogio, eu penso, não Toma fumei, eu LSD fiz e vou isso. fazer essas porra. Não sei o que eu acho, não sei o que eu acho sobre isso, não sei. E você já teve problemas sérios, assim, você fez terapia há 16 anos, mas você já teve alguns lugares que você falou, cara, aqui vai dar ruim. Eu tive uma coisa há um tempo atrás na análise que eu me aproximei de um segredo meu. E era uma sensação de um segredo. E eu pensei, eu tô chegando perto de algo que eu nunca falei. Não sei como falar, não sei o que é. Você tem não sei de consciência do onde que é. vem. Não, me deu uma sensação de que eu tava perto de falar algo que eu nunca tinha falado. E aí eu fiquei uns dias assim, daí eu fui pros lugares mais horríveis da humanidade, assim, eu pensei, será que é tal coisa? Será que é tal coisa? Será que eu tenho tal coisa em mim? Será que eu tenho tal? Isso foi muito louco pra mim, porque era uma coisa assim, era só uma sensação de algo que eu nunca tinha dito sobre, sei lá o Mas quê. você não sabe o que é. Foi só uma... Eu fui vasculhando, e aí fui em análise, falando, falei, pensei, podia ser isso, não é isso, isso não é isso, não é isso, não é isso. E eu cheguei num ponto que eu descobri
que eu tinha, não sei se eu ainda tenho isso, porque ano passado eu senti que eu venci isso. Uhum. Fobia de pessoas. Chama de agorafobia ou não? Não sei o nome disso, mas o meu segredo em análise, eu percebi que eu desenvolvi um pavor das pessoas, de todas as pessoas. Uma coisa do olhar do outro, do que dizem, do que pensam, mas assim, num nível de, assim, quase igual uma pessoa tem medo de escuro, eu percebi que eu tinha a fobia de ser humano. Mas vem da demanda, da expectativa da pessoa e você acha que não vai corresponder? Ou você tem ideia da onde? Isso daí em análise se encaixei em várias coisas. Entendi. Mas, e aí eu entendi porque que muitas vezes eu travava, ou diziam gravando, me dava uma coisa de querer sumir, ou de estar numa situação e não. Nossa, assim, daí. Você trabalha com uma coisa que te obriga a lidar com pessoas o tempo inteiro. Eu falo isso em análise. Eu fui trabalhar com uma profissão que mexe em todos os meus Medos e meus traumas. medos, mas eu acho que mexe no de todo mundo. Um amigo esse dia está dizendo, eu me sinto nananã, que ele tá investindo em ser ator. Eu falei, cara... Você mandou ele desistir, Não, eu falei, acho que não é coisa tua, acho que é coisa da profissão. Você tá trabalhando que se você quer ser bom, você vai se sentir muito exposto. Vai ver todos os teus defeitos. Agora, se quiser trabalhar com isso e não ser bom, dá pra também Dá pra trabalhar fazer. e não mexer em nada. Se for bonito pra caramba, então... Vão te dar trabalho. Sem precisar se expor. Que é uma coisa que eu também acho que são dois caminhos, né? Quem não tem talento e trabalha por outras coisas, por ser outros bonito, méritos. ou por ter família, ou por Uhum. ter dinheiro, Você não é? acha uma possibilidade justa também? Não, acho que é outra coisa, assim. Outro Talvez é que seria muito, muito cruel, mas é outra profissão, né? Às vezes tem uma cena de um ator, uma atriz, né? Artista, com uma pessoa celebridade. que fala um texto Entendi. decorado, né? É outra coisa. Tanto que eu não acho comparativo. Deram tal personagem pra não sei quem, que é bonito, ou que tem... deram, assim, mas é outra coisa. Era o que eu vou fazer. Não, é outra coisa. Não entra no lugar de pessoas que estão ali... Ralando e estudando que e fritam a pensando cabeça com o aquilo. ofício. Ah. E você tem pretensões ainda como ator? Ou você acha que você encontrou um caminho que pra você tá confortável? E você fala assim, não, eu quero ir pra Nova York, estudar um outro tipo de interpretação e blá. A gente vem vindo falando sobre a diferença da arte. Eu acho a gente no Brasil muito, muito atrasado Uhum. de direção, de aulas, de compreensão de Stanislavski. A gente não é muito bom. Não. Temos pessoas muito boas, Uhum. principalmente na comédia, temos artistas, mas assim, no geral, você vai ver um filme, tem questões, vai ver a Uhum. novela, tem questões. Comparativamente, a gente enxerga... Os textos são terríveis, né? A gente já começa na dramaturgia ali. Você faz testes com palavras que você nunca ouviu Isso. ninguém dizer. E o personagem já vomitando tudo que pensa, tudo que sente de uma vez só. E você fala assim, cara, não tem nem camada pra colocar aqui, porque tá tudo dito. Eu vou fazer o quê? Eu acho que a gente tá assim, tem que ralar ainda. Mas você pretende sair pra trabalhar, por exemplo? Dentro de mim me dá uma sensação de que é aqui que eu tenho que trabalhar. Tanto que eu precisava dar uma investida no meu inglês, no espanhol, mas dentro de mim não é pra isso. Eu quero falar melhor inglês, espanhol, mas assim, não é porque eu tô focando em carreira internacional, eu quero trabalhar aqui. Tenho minhas ideias, meus projetos e tal, mas eu acalmei com isso também, porque o nosso mercado é tanta coisa não acontece. Hoje em dia, juro pra você, assim, eu não consegui chegar no lugar de não criar expectativas. Nenhuma. Eu fico empolgado com Nossa, eu sou coisas, mas se não acontece... De boaça. De boas. Assim, porque pra mim, a nossa profissão não acontece. E às vezes uma coisa vezes acontece. Então, assim, agora a gente ganhou um edital lá, bom, pra fazer uma peça incrível, texto incrível, lá, e não vai rolar. E pra mim, assim,
Por isso que eu falo, ele é um monge. É o que ele é é. um monge. Eu fico mal uma semana, eu me descabelo, eu falo pra ele, eu quero desistir, eu quero morrer, eu acho que eu tenho que ir embora. Eu já pensei isso uns 15 vezes. Isso até, ainda bem, conquistei isso de tanto não, na verdade, eu conquistei isso com testes que eu não passei. Que você queria muito. É porque quando a gente se forma, a gente quer muito todos os testes. E hoje em dia ainda tenho isso, mas já foi pra uma coisa do tipo, quero fazer bem esse teste, não necessariamente passar. Mesmo que Quero não passe, depois a galera Quero vai falar, porra. ou quero me admirar, do tipo, Uhum. vou dar conta desse texto. Agora, recente, fiz um teste com um texto horroroso e eu fiquei assim. E eu pensei, meu Deus, eu não sei ser ator. Eu pensei, mas é o texto. Se fosse outro texto, eu falaria isso. Então, me perdoando também, né? Porque dá vontade da gente dar conta, né? Eu quero chegar num ponto, isso quando já respondendo a tua outra pergunta, de o que eu pretendo como ator é dar conta. De vir texto, eu pensar, porque tem coisas que eu não sei, eu entendo que é perdoável isso, mas eu não admito isso. Isso é o que me deixa mais tenso. Mais do que as coisas não acontecerem, é vir um texto e eu pensar, não é possível que eu não vou gostar desse teste. É possível que eu não vou ter nada pra oferecer aqui. Eu tenho que saber falar, eu tenho, porque acho que eu botei tudo num... Sabe, igual uma pessoa que resolve um encanamento de uma privada, assim, ela resolve de todas as privadas. Mesmo que venha uma da China, que ele nunca viu. Que é o contrário. Que é um botão, que é elétrico. E pra mim vem os textos e eu penso, é texto, é Foda-se, personagem. É meu trabalho. E eu lembro até da Celina dizendo, personagem não tem idade, veio na não hora. tem... Não tem... Uhum. Qualquer um fala. E aí vem uma coisa e eu penso, eu tenho, sei lá, eu tenho 35 anos, vem que eu tenho uma filha de, sei lá, e eu penso, É isso. como é que eu falo esse texto e eu tenho essa filha? E me vem isso, assim. Entendi. E eu tenho muita vontade de dar aula, mas eu quero dar aula dirigindo. Então, assim, Mas é mais ou menos isso. queria dar uma aula pra fazer uma montagem. Você queria fazer uma peça? Você queria... Queria pegar uma turma pra montar algo. Porque, que você não... porque eu sempre funcionei assim, né? Tipo, nunca gostei muito disso. Você lembra de mim na sala, talvez? Não sei se você pegou isso em mim, mas... De tipo, tem que fazer coisa pra mostrar pra turma. Eu acho assim... Mostrar pra turma. Cara, Eu amigo, vou você tá fazendo a Celina Sodré Eu vou de ficar- cabo a rabo. Eu vou ficar... Vou fazer... Porque Ela é assim, assim. vou em casa... Vou ficar estudando pra mostrar pra 15 pessoas o negócio. Gente que, sabe, pra mim sempre me moveu. As pessoas vejam. É o que me move a fazer os vídeos pro Instagram. Eu faço pra mim, pro meu critério, pra que eu ache bom. Por isso, às vezes, quando vem Você não é alguém- escravo da demanda do que as pessoas... Não. Esses Isso dias é muito até eu importante. fiz uns vídeos e eu pensei, Você tá se vendendo aqui. tô me vendendo pro fluxo das redes sociais. Tanto que às vezes alguém diz, não gostei desse vídeo, eu penso... Querido. Cara, eu tenho que confessar. Ontem ou anteontem eu recebi... Eu tô postando outras coisas que eu sempre quis, porque eu sempre fiz muito, porque a galera gostava de fazer dublagenzinhas, e agora eu tô postando vídeos meus, falando. Aí eu recebi um comentário de um cara falando assim... Você é um ótimo humorista dublando, mas falando, péssimo. Com um amigo eu te dou esse conselho. Fica na dublagem. Uhum. Aí eu falei, não entendi. Aí ele explicou, você é genial dublando, mas como humorista, com texto seu, é horrível. Aí eu descasquei, assim, tipo, com toda a classe, educação que ainda me tinha, eu descasquei o cara, do tipo, amor, essa é a tua opinião, você não pode ficar distribuindo a tua subjetividade aqui no meu Instagram, porque esse é o meu Instagram, eu faço o que eu quiser, vai ter o que eu quiser, o tema que eu quiser, se eu quiser Aham. mostrar bunda no meu Instagram, eu mostro, se você não quiser, você vai embora. E aí? E aí ele respondeu, obviamente, chateadíssimo, que, porque a gente vive numa democracia, e se você não aguenta uma Ai. opinião contrária... As pessoas não entendem de democracia no Brasil. Pra Porque quê? as pessoas se põem como clientes nas redes Exatamente, sociais. não é meu trabalho isso aqui. Não, tipo, e tipo... você não tá pagando pra eu poder te e essa te coisa de entreter. democracia.
não lê, não... Democracia é um lugar de todos, de respeito de todos. A democracia é muito difícil, não é uma liberdade particular, é uma liberdade de coletiva, convívio. exato. A democracia ela devia vir junto com uma ética, uma educação de ética, de moral, não religiosa, obviamente, mas do que você tem que se limitar a fazer, sei lá, alguma coisa que você respeite o espaço que é do outro, Sim. que não é teu, Sim. não te diz respeito, querido. Isso me lembra o que eu te disse, eu tô desenvolvendo um raciocínio essa semana pra vida, que eu acho que essa militância tóxica que virou é uma forma que as pessoas descobriram, dentro das suas ignorâncias, de não resolver as coisas As questões que tem que resolver. fingindo que elas protegem aquelas coisas. Eu percebi isso porque eu dublei uma mulher gordinha caindo esses dias. Uhum. E eu juro pra você, eu nem percebi ou percebi que a mulher era gordinha, mas assim, não tava em questão aquilo ser engraçado ou não. Uhum. Porque pra mim tem uma questão de ritmo ali, quando eu dublo o vídeo, eu vejo se cabe alguma E às vezes coisa. você não vê. Às vezes você tá vendo que realmente você enxerga, que é uma pessoa caindo, que vai ser engraçado, caralho. Ou seja, se você não vê que uma pessoa é gordinha, já é um ótimo sinal, né? Sim. Porque você tá ali, é um ser humano, você tá brincando ali, fazendo uma coisa. E aí escreveram que era gordofobia. Uma mulher botou, gordofobia, você não precisa disso e tal. E eu pensei, como é uma gordofobia se você nem Enxergou. percebeu? Aham. Uhum. E eu pensei, ela é gordofóbica. E aí ela diz que eu sou gordofóbico porque ela se isenta da gordofobia dela. Ela só percebe que é projeta em gordofobia você. porque ela é gordofóbica. Então ela, através da militância, Uhum. ela se mostra exime pra de- ela como um ser humano evoluído, mostra que eu não sou e ela se sente ali uma pessoa pra frente, entende? Uhum. E pra mim, a ideia da... Igual agora, tem LGBTQIAP+, Ah, isso, lá. homofobia. A ideia acho que é a gente chegar até A, B, C, T, até o Z, Z. pra que ninguém mais bote letra em nada. Então, assim, acho que a evolução da É sociedade tudo humano. é quando você puder rir de novo de uma pessoa gordinha que tá caindo e nem perceber que a Uhum. pessoa é gordinha, ou uma Uhum. pessoa magra caindo, ou que a gente chegue num lugar de tipo, estamos aqui Tá todo mundo vivendo, bem, feliz, entendeu? tranquilo, cada um com a sua Exato. individualidade. Então, que democracia que a gente vive quando tem essa galera ali. Eu tava lendo sobre Spinoza esses dias e ele fala isso, né? Spinoza passou a vida inteira sem ser reconhecido, odiado pela família, porque era tratado como herege. Ele tinha uma visão muito mais à frente. Então ele morreu sozinho, sem amigos, sem um grande amor. Ele passou uma vida medíocre e ele só foi ser reconhecido depois como o gênio que ele é, porque a sociedade, enfim, enxergava ele como uma pessoa, Aham. um execrável ser da sociedade. Então eu acho que às vezes as pessoas se defendem tanto na sua mediocridade, na melhor maneira de falar isso, não na mediocridade de ser medíocre e ruim, mas na medianidade, sei lá se existe essa palavra, elas querem tanto se manter nesse lugar e do conforto que elas começam a atacar tudo que é diferente. E agora parece que existe uma validação da diminuição do outro em nome da democracia, da Sim. liberdade de expressão. Então eu diminuo o outro. Eu vejo que site de fofoca ganha muito hoje em dia por causa disso. Eu acho tenebroso no jornalismo. Porque as pessoas querem dar opinião sobre absolutamente tudo, porque a democracia virou... Todas as chamadas. Eu vim pra cá hoje e vi uma matéria ali, a hora que eu acordei. Também as pessoas estão plantando as notícias, headlines, sites né? sérios até, de Uhum, jornalismo. grandes, com dinheiro. Distorcendo o conteúdo para que gere engajamento, e aí só quem lê a matéria vê que não tem nada daquilo. Tem sempre um comentário que fala assim, leia a matéria, vocês estão falando besteira. Eu vi uma matéria agora há pouco que é Glenn Close diz que Jennifer Lopez nunca pediu desculpa por ter machucado ela em gravação do filme A Sogra, tal. Aí você pensa, gente,
Aí É abri um pra ver o comentário. vídeo. É ela falando... Inclusive, nunca pedi isso. Não, é ela falando, gente, a gente tava na gravação e a coitada da Jennifer Lopez, ela fala, tava com um anel e ela me machucou e nunca me pediu desculpa. Fala uma coisa assim, brincando. E aí vira um... Mas daí, e essa galera da imprensa também é responsável por alimentar Super. esses cachorros. E por isso que eu falei da demanda, de ser escravo da demanda. Eu acho que a falta de grana faz essas coisas um pouco. Esses sites bons, que antigamente até tinham reportagens aqui incríveis, elas acabaram virando escravos dessa demanda, dessa galera que consome massificamente, ou nem sei falar essa palavra, eu acho. Da vida do outro, do não sei o quê, e aí você acaba cedendo, porque é isso que te dá Sim. engajamento, é isso que te dá dinheiro, é isso que atrai gente pro teu Instagram. Eu falei assim, eu tive esse momento de falar, não vou virar escravo do que as pessoas querem ver. Porque dá vontade. Porque agradar também é sedutor um pouco, você ser quisto ali. Esses dias eu fiquei na dúvida, eu pensei, eu tô ficando mais tranquilo pra criação de conteúdo ou eu tô me vendendo? E eu tô atento a isso agora, quero ver o que é. E você lê os comentários, lê as Leio mensagens? tudo, assim, quase tudo. Leio inbox, leio comentário. Esses dias, teve uma semana aí agora, que eu acho que eu li uns, sei lá, 800 comentários, 600 comentários, porque eu postei 2 coisas que eu queria ver. O que ia rolar? Tipo, postei meus desenhos. Eu queria ver as pessoas, porque eu queria ver até se tinha gente que sabia que eu desenhava, porque eu sempre posto nos stories. Ele desenha muito. Curti todos os... Obrigado. Muito mesmo. Curti todos os comentários, li todos, acho. Show. E você tem agora 2 livros que vão lançar? Mais algum trabalho que tá pra sair? Alguma coisa que você queira jogar no mundo? Eu tô... Não, é aquela... Eu não sei se essas coisas pode aqui falar. não pode falar. Ah, é um saco. Um saco isso. Então não fala só É. os seus livros. Tem 2 coisas pra saírem esse ano, Uhum. legais. Felizes? Foi feliz ali. Foi muito, muito, muito feliz. Talvez uma coisa a mais, então pode ser 3 trabalhos. Não, pô, eu vou falar. Não, ou eu não vou. Não, fica à vontade. Não, enfim, uma das coisas é o filme do Murilo Benício, que eu fiz o Pérola, que estreou no Festival do Rio. Não sei se vai entrar em cartaz esse ano. Uhum. E tem outras 2 coisas. E os meus livros, não sei quando eu vou lançar, eu tenho que revisar. Eu tô pensando até em viajar, fazer uma coisa meio de filme, viajar pra revisar meus livros. E pra um hotel fazenda Isso, tipo isso. no interior de São Paulo. E... Eu tenho que parar e ler, é difícil a coisa de revisão, nossa senhora. São livros grandes, tipo... Bastante texto, assim, e tem aquela coisa de sempre que você lê de novo, tem uma você quer coisa. mudar. E aí, dependendo do tempo que você demora pra revisar, você já é uma outra pessoa, você já escreve diferente, você já pensa diferente, você já não usa Você tal dá palavra. pra alguém ler seus livros? Um deles eu dei pra 2 amigas lerem. E foi bom? Foi legal. Uhum. É isso, aquelas coisas. Pra mim, o meu critério é eu gostar. Pra mim, eu acho isso assim... Monja Coin. Sério, não, mas de verdade. Claro que eu ainda sou muito... Não dependente, mas Você leva me em faz consideração. bem Uhum. saber o que as pessoas acham. Até Mas... porque o nosso trabalho é um pouco. tem a ver com isso. Mas, assim, é o meu critério. Sério. E eu tô cada vez mais focando nisso. Agora, nas minhas últimas análises também, de tipo assim, não. Tipo, parar de abrir pros outros coisas nossas de trabalho. Do tipo, eu acho que o vídeo é assim. Então é assim. E é assim, e é assim. E eu acho que o texto é assim, e é assim. Porque as pessoas vão ter... Óbvio, cada um vai ter uma visão. opiniões, vão ter suas especialidades, mas assim, não gostei, não. E eu tô me trabalhando pra isso. Muitíssimo obrigado por ter vindo. Espero que não tenha doído. Foi legal, hein? Foi rápido, né? Eu gostei. Falamos bastante. Bastante. Então, muito obrigado. Espero que você tenha muito sucesso aí. Você na tua também. vida. Ó, antes da gente terminar, eu te falei esses dias que a gente se encontrou numa festa, que às vezes as pessoas perguntam como é que faz pra se dar bem na carreira, o que eu digo? Eu digo, olha, eu lembro de você e de alguns colegas nossos que trabalham, eu falo, olha, as pessoas boas na época que eu estudava estão todos trabalhando como atores. E as pessoas dizem, mas é assim?
no meu curso não era assim e tal. Eu digo, olha, pra mim, todo mundo que lidou de uma forma profissional com a faculdade virou Isso um faz profissional. uma diferença. É, Não levar a tua escola de teatro, que é um É. mercado muito mais difícil, como um cursinho de inglês. é. Não é, e você não vai ser ator se levar isso mesmo. Se você for estudar achando que aquilo é escola e não um mercado profissional, não sei onde você vai parar, mas e faz assim, terapia, porque, né? não Ator lembro de precisa ninguém terapia. que era assim, meio solto, que tá aí trabalhando. Tá certíssimo. Muito obrigado, amigo. Obrigado pelo seu tempo, Obrigado pela sua pelo convite disposição. também. Gente, é isso. Ficamos por aqui. Um beijo e até mais. Beijo, obrigado.